E aí, galera, aqui é o JP, e agora a gente vai estudar mais uma parte do nosso estudo da função inorgânica sal, ok? Hoje a gente vai estudar como eu consigo formar um sal. Bom, então, para a gente entender a formação dele, basta a gente saber que eles são formados em reações de neutralização. Essa daqui é uma das reações mais importantes do nosso estudo de química inteiro, tá? Então, assim, saiba a reação de neutralização e saiba os aspectos aí, o que considerar de reagente, produto, as características dessa reação. Bom, o que é uma reação de neutralização? É uma reação em que eu tenho um ácido com uma base formando sal e água, tá? Então, ácido mais base, sal mais água, ok? Lembrando que quando eu digo aqui sal, não necessariamente é o sal de cozinha. Para saber o meu sal, eu vou ter, como eu já falei no primeiro vídeo, saber a origem desse sal, ou seja, saber de quem que ele veio, saber de qual ácido e de qual base ele veio, ok? Essa reação de neutralização, alguns exercícios também podem chamar de salificação, uma vez em que eu vou formar um sal. Então, ou neutralização ou salificação. É interessante pensar aqui na palavra neutralização, porque a ideia é tornar neutro. Como assim? Por exemplo, olha que interessante. Se você junta o ácido que você tem no seu estômago, que é o ácido clorídrico, que fora do seu estômago pode fazer muito mal para outras partes do corpo, enfim, pode causar um estrago considerável, quando você junta ele com soda cáustica, que também é igualmente perigoso, né? A gente já viu na nossa aula de ácido e base, respectivamente, quando eu junto os dois na mesma proporção, eu consigo ter o quê? Água dissolvido, e água com sal de cozinha dissolvido. Ou seja, duas coisas que podem fazer muito mal, eu consigo neutralizá-las e ter uma coisa que não me faz mal, ok? Então, essa ideia aí da neutralização muito bacana para a gente saber. Bom, essa neutralização pode ser total ou parcial, e a gente vai dar uma olhada no que significa isso daqui a pouco, tá certo? Vamos entender um pouquinho melhor essa reação de ácido mais base formando sal mais água. Bom, nós já estudamos que ácido é toda substância que tem H+, mais um ânion, ok? Então, essa é a estrutura básica de um ácido, tá certo? Base, ao contrário, é a estrutura de um cátion com o ânion OH-. Então, toda base tem um cátion, não importa qual seja, e OH-. Agora, olha que interessante que vai acontecer aqui uma reorganização. Essa reação, depois mais para frente a gente estuda os tipos de reação inorgânica, é uma reação dita de dupla troca. Então, eu vou fazer duas trocas aqui. Quais são essas trocas? Primeiro, o meu sal vai ser a junção do meu cátion, da minha base, com o meu ânion, do meu ácido. Sempre é essa procedência. O cátion vem da base e o ânion vem do meu ácido. E o que sobrou aqui, eu vou formar a minha água. Então, o H+ do ácido forma a água e o OH- da base também vai ser usado para formar a água. A água que a gente conhece como fórmula H2O. Então, nem sempre eu vou usar essa notação aqui de HOH. Posso usá-la, mas em geral a gente usa a notação H2O. Então, para todo o H+ do ácido, eu necessariamente vou precisar de um OH da base. Sempre um do ácido para um da base, no sentido de um H+ para um OH-, eu formo uma água, ok? Esse raciocínio vai ser importante na hora de ajudar a fazer o balanceamento da nossa equação, ok? E para saber se eu vou conseguir fazer a neutralização total ou parcial. Muito relevante aqui esse esqueminha para a gente guardar, tá certo? Bom, continuando. Como que a gente vai montar a fórmula do nosso sal? Vamos relembrar aí o conceito lá de ligação iônica que a gente estudou. Então, o nosso sal, como a gente sabe, a gente tem um cátion e um ânion. Lembrando que sempre o cátion vem primeiro na hora de montar a fórmula, tá? Então, o que deu origem, o que veio da base, vou usar primeiro aqui na hora de montar a fórmula do meu sal. A gente sabe, então, que o meu cátion é do tipo AX+. Lembrando que X+ aqui é a carga desse cátion. E B é o meu ânion, com carga Y-, ok?
Eu ensinei para vocês aquela regra da porteira e agora a gente vai lembrar ela. Então, o que é essa regra da porteira? Eu coloco o mais aqui e o menos para eu poder montar a fórmula, né, na proporção correta de positivos e negativos para não ter excessos. Eu tenho aqui uma maneira simplificada é cruzar esses valores. Então, o valor aqui do x mais vai me colocar exatamente a quantidade de b e o valor do y menos vai me colocar exatamente a quantidade de A. Lembrando sempre que é a menor proporção. Como assim? 1 mais com 1 menos. Ok, está na menor proporção. Se eu tenho 2 mais e 1 menos, vou trocar, vai ficar 1 do cátion, 2 do ânion. Agora, se eu tiver 2 mais com 2 menos, eu não vou ficar 2 cátions e 2 ânions. Não vou usar isso, é menor proporção. Então, 2 mais já cancela com 2 menos. Vamos ver alguns exemplos disso. Vamos lembrar aqui. Então, ó, o A veio da base e o B veio do ácido, ok? Só para a gente não esquecer. Exemplos. Vamos lá. Por exemplo, eu falo aqui na minha reação que eu vou reagir o hidróxido de potássio, né, o KOH, com o H2S, o ácido sulfídrico, ok? Quando eu vejo aqui qual que é o cátion e qual que é o ânion, e se você tem dúvidas, vale a pena retomar isso, o meu cátion é o K+, ok? Porque eu precisei de 1 mais, 1 OH- para poder balancear aqui as cargas. E eu precisei aqui, a carga do S é 2-, porque eu tenho 2H+ aqui, tá certo? Quando eu faço a regra da porteira 1 mais, 2-, fazendo a troca, tá aqui. Então, o meu sal formado na reação do KOH com o H2S é o K2S. Ok? Lembrando que aqui, né, nessa fórmula do sal, é quando eu estou falando no sentido mais geral, tá? Na neutralização total que a gente vai estudar daqui a pouco, ok? Que é o caso tradicional e que merece especial atenção. Outro exemplo, eu tenho aqui, ó, hidróxido de cálcio, CaOH2, com o ácido sulfúrico, H2SO4. O cátion que veio dessa base é o Ca2+. E o ânion que veio do ácido, SO4, 2-. Lembrando que esse 2- é a carga do ânion inteiro aqui. 2+ com 2-, como eu disse, já está na quantidade adequada. Então, o sal formado da reação desses dois compostos é o CaSO4, ok? Perceba que eu não precisei mexer em nada nas quantidades do Ca e do SO4, porque já está na mesma proporção. Agora, por exemplo, aqui, hidróxido de ferro 2 e o ácido nitroso, ok? Quais são os cátions e ânions que vão vir daqui? Eu tenho Fe2+, ok? E NO2-. Lembrando que a carga é menos porque eu tenho apenas um hidrogênio ionizável aqui. Na hora que eu faço a proporção, né, a regra da porteira, 2 mais, 1 menos, fiz a troca, FeNO2, 2. Lembrando que esse 2 aqui vale tanto para o N quanto para o O. Então, é 2 do ânion para dar a carga 2-, balancear com a carga 2+ do ferro, do nosso cátion ferro 2+, ok? Então, esses são os meus reagentes para cada reação e aqui seriam os sais formados em cada uma dessas reações, tá certo? Continuando. Bom, essa neutralização, como eu disse, ela pode ser de dois tipos, ou total ou parcial. Como que faz para eu diferenciar uma da outra? Uma neutralização dita total é quando o número de H ionizáveis, ou seja, o número de hidrogênios que vem do ácido, né, que liberam como H+, tem que ser igual ao número de OH- que veio da base, ok? Então, quando o número de H ionizáveis for igual ao de OHs, eu tenho uma neutralização dita total. Nesse caso, eu vou formar um sal dito comum. A gente vai estudar daqui a pouco as classificações dos sais, e aí uma das classificações é o dito sal comum. Exemplo, tá aqui, ó. Então, eu tenho NaCl, CaSO4, são sais formados numa neutralização total. Aqueles 3 exemplos que eu dei agora no último slide também são sais de neutralização total. Já uma neutralização dita parcial é quando eu tenho uma quantidade diferente de H+, né, para OH-. E aí, justamente nessa quantidade diferente, eu vou poder formar um hidrogenossal se o H+ for maior que o OH-. Lembrando aqui, tá, que
ele tem que especificar que é uma neutralização parcial, ok? Do contrário, você vai ter apenas uma reação que não está balanceada, e aí você tem que fazer o balanceamento. Então, se a quantidade de H+ for maior que a de OH-, eu formo um dito hidrogeno-sal. Exemplo, NaHCO3. Agora, se a quantidade de H+ for menor que a de OH-, eu vou formar o que eu chamo de hidroxissal. Exemplo, MgOHCl. Perceba que aí o meu sal vai arrastar o hidrogênio que está sobrando, né, o H+ que está sobrando, ou o OH- que está sobrando. Por isso que ele é fruto de uma neutralização parcial, porque eu não consegui equilibrar tudo que veio do ácido com tudo que veio da base, ok? Outro detalhe importantíssimo, nós só faremos neutralização parcial quando o exercício indicar, tá? Do contrário, não faça. Do contrário, é só uma reação que falta ser balanceada. Vamos ver alguns exemplos, então, dessas reações, ok? Vamos fazer primeiro alguns exemplos de neutralização total, ok? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, HCl com NaOH. Perceba que eu coloquei aqui em azul, né, a quantidade para a gente conseguir associar. Eu tenho um H+, né, quando eu colocar isso daqui em água, eu vou ter um H+, e isso daqui vai dar origem a um OH-. Eu tenho a mesma quantidade, tá? Então, eu vou precisar simplesmente de um de cada. Por quê? Um H+, um OH-. Lembra sempre, na hora de balancear, menor proporção. Formando NaCl mais H2O. Lembrando que aqui eu tenho Na+, e aqui eu vou ter Cl-. Montei o meu sal. Um desse com um desse forma um de água. Então, a quantidade do meu sal vai ser 1 mol, ok? Então, eu tenho formando 1 mol de NaCl e 1 mol de H2O. Outro exemplo. Eu tenho o H2S quando eu vou reagir com o KOH, como a gente viu alguns slides anteriormente. Eu tenho aqui 2 hidrogênios ionizáveis e aqui eu tenho apenas um OH, ok? Assim, para eu poder balancear, fazer uma neutralização total, eu tenho que usar um desse e 2 desse. Porque agora eu vou ter 2H+ e aqui 2OH-, 2 para 2. Eu vou formar o meu sal, K2S, como a gente já viu a formação dele, e vou formar água. Lembrando que cada H+ junta com cada OH- para formar uma água. Como eu tenho 2 de cada, eu vou formar 2 águas e 1 mol do meu sal, ok? Próximo exemplo, H3PO4, AlOH3. Aqui eu tenho 3H+, lembrando que os 3 hidrogênios do ácido fosfórico são ionizáveis, então vou ter 3H+, e aqui eu vou ter 3 OH-. Ok? Como já está na mesma quantidade, é 1 para 1. Na hora que eu vou montar o meu sal, lembra que eu vou ter Al3+, PO4 3-. 3+ com 3-, cancela-se as cargas. A fórmula do meu sal, AlPO4. Como eu tenho 3 desse com 3 desse, formo 3 águas e 1 mol do meu sal. Tá certo? Agora, eu tenho aqui 2 OH-, né, da minha base, e 3 H+. Lembrando que, né, a gente coloca o ácido primeiro, mas é opcional, tá? Então, aqui, lembra que numa reação química, a ordem que eu coloco os reagentes ou os produtos não interfere em nada, tá? Então, nesses 3 primeiros exemplos, eu coloquei primeiro o ácido e aqui eu coloquei primeiro a base. Tanto faz, tá? Aqui eu tenho 2 OHs e aqui eu tenho 3 H+. Opa, quantidade diferente, 2 e 3. A menor proporção vai ser colocar aqui, ó, 3 CaOH2 e 2 H3BO3. Por quê? Agora, lembrando que esse número da frente multiplica todo mundo aqui. Então, eu vou ter 3 vezes 2, eu tenho 6 OHs aqui. E aqui eu vou ter 6 H+, ok? Formando aqui o meu sal, Ca3BO32 e 6 águas, ok? Lembrando, por que essa é a fórmula do meu sal? Eu tenho Ca2+, BO3, 3-. Regra da porteira, Ca3PO32. Esse 2 é porque veio daqui do cálcio e esse 3 porque veio da carga aqui do meu ânion BO3, ok? 3-.
Então, esses são exemplos de neutralizações totais, tá? Então, esse aqui, o exercício te permite balancear, te permite mexer nas quantidades. Se ele não falou nada, é uma neutralização total que você vai fazer. Agora, a gente vai fazer exemplos com neutralização parcial, que é quando ele já me define as quantidades. Então, neutralização parcial. Vamos lá, primeiro exemplo. Aqui ele já colocou para mim que eu tenho apenas um de HCl e um de MgOH2. Então, eu não posso mexer nisso daqui. Bom, a gente sabe que cada H+, cancela-se com um OH-. Ou seja, como eu tenho dois OH- aqui, vai sobrar ainda um OH. Esse OH vai para o meu sal. Então, tá aqui. Lembrando que um desse com um desse vai formar uma água. E vai formar um do meu sal. Esse sal aqui é um hidroxissal, como a gente viu. Por quê? Ele tem OH- aqui sem neutralizar, tá certo? Se a gente compara aqui as cargas, perceba que aqui já não fica tão bom fazer aquele raciocínio da regra da porteira. Mas o que a gente vai ter aqui? Olha só. O magnésio tem carga 2+. O OH tem carga menos. E o cloreto aqui, né, o cloro, tem carga menos também. Então, olha só, menos com menos, 2- aqui. E esse 2+, perceba que o composto inteiro, se eu somo cada uma das cargas aí, eu tenho resultante zero. É o que indica que eu fiz certinho as proporções e as quantidades. Tá certo? Vamos lá. Outro exemplo. Agora eu tenho novamente essa reação do H2S com o KOH, só que agora ele me definiu que eu tenho apenas um desse e um desse. Perceba que agora eu tenho 2H+, e eu tenho apenas um OH-. Vai sobrar um H+. Tá aqui. Essa é a estrutura. Perceba que um desse para um desse eu consigo formar uma água. E o hidrogênio que sobrou, ele vem aqui. Vamos comparar aqui as cargas. Potássio, carga mais, um mais. Hidrogênio também é um mais, lembra que é H+, então eu tenho 2+ nesse pedaço. O S, 2-. Porque veio aqui, ele continua com a carga desse ânion, ok? Continuando. Um H2CO3 mais um NaOH. Nesse caso aqui, essa daqui é muito interessante a gente saber, tá? Porque o produto dela é muito comum em exercícios. O que a gente tem? Eu tenho 2H+, e um OH-. Vai sobrar um H+. Olha só, forma uma água, ok? E eu tenho aqui um Na+, né? Então, a carga mais aqui, e esse pedaço CO3, ele tem carga 2-. Consegui balancear todas as cargas. E, por fim, o último exemplo, eu tenho aqui um desse ferro aqui, né, do hidróxido de ferro 3, e um do HBr. Perceba que aqui até agora, nos outros casos, sempre sobrou ou um OH ou dois OHs. Pode sobrar mais? Pode sobrar. É o que acontece aqui. Eu consigo neutralizar apenas um dos OHs com um H aqui. Então, vai formar uma água. O que sobrou ainda? Sobrou dois OHs para eu neutralizar. Então, ele arrasta esses dois OHs, fica FeOH2Br. Perceba que o ferro continua como ferro 3+, tá aqui, 3+. Tenho duas coisas negativas aqui e também uma coisa negativa aqui. Então, 3- aqui, 3+ aqui. Consegui. Então, perceba que em todos esses casos, eu tenho o que eu chamo de neutralização parcial. E eu já trouxe as quantidades para a gente fazer aqui. Beleza? A gente fecha mais uma parte do nosso estudo de sais. Daqui a pouco a gente dá sequência. Até logo. Tchau, tchau.